Olá, bem-vindo ao Café com Maná. É um prazer estarmos juntos de novo. Hoje vamos falar um pouco sobre o nosso compromisso com a verdade. Mentiras, verdades. A nossa sociedade está tão envolvida, às vezes, com a mentira, que a gente nem percebe o quanto a gente ensina mentira. Por exemplo, os pais ensinam desde cedo aos filhos, da existência de Deus, mesmo que não haja uma coincidência, às vezes, de religião, falam de um Deus, e ensinam também sobre a existência de Papai Noel. Quando a criança vai ficando mais velha, em algum momento os pais dizem, não, Papai Noel era brincadeira, não era verdade, era uma mentira. Mas Deus é verdade, Deus existe sim. Então Papai Noel não existe e Papai do Céu existe. Papai Noel era mentira e Papai do Céu era verdade. Para a criança é muito confuso tudo isso. Quer dizer, o que ela está aprendendo desde cedo? Que nem sempre sai a verdade da boca dos pais. Nem sempre a história que é chegada a ela é verdadeira. E ela vai aprendendo a mentir desde cedo. Aprendemos a mentir também quando alguém está atrasado, chega atrasado no trabalho, vai e fala para o chefe, para o patrão, não, estava um trânsito danado. Não tinha trânsito nenhum, a pessoa dormiu demais. Um cliente nervoso que não teve a sua entrega, aí falamos, não, foi um problema da transportadora, ou a máquina quebrou, faltou energia, atrasou tudo, os correios estão em greve. Apresentamos mil e uma desculpas que muito frequentemente não são verdadeiras. São só desculpas para ver se acalma esse cliente que está aí nervoso. Os filhos aprendem a mentir para os pais, dizendo, não, eu não fiz isso, e fez. Inventam as desculpas mais extraordinárias, assim, as histórias criadas para tentar disfarçar um erro, alguma história e não falar a verdade. Marido e mulher também muitas vezes escondem a verdade um do outro, contam histórias mentirosas, não falam o que está de fato acontecendo, inventam desculpas para dizer que tentar minimizar o fato de ter feito aquela coisa que desagrada ao outro mais uma vez. E por aí seguimos, Por exemplo, quando uma mãe fala para a filha ou para o filho, olha, não, tocou o telefone, se for aquela pessoa diz que eu não estou. E aí a criança vai, pega o telefone e fala, não, ela não está. Mamãe mandou dizer que ela não está. E aí a mãe fala, não, você não podia falar isso, mas não foi isso que você mandou falar. Então a criança aprende, a nossa sociedade ensina a mentira, até dentro de casa, das formas mais variadas possíveis. As pessoas muito mentirosas, às vezes, nem percebem. Todo mundo sabe que ela mente. Todo mundo já percebeu, já se acostumou, ou ela aumenta a história, ou ela diminui uma verdade, ou ela transforma, ela converte aquele fato num outro parecido, e acaba sendo descoberta aqui, ali, acolá e tal. Daqui a pouco todo mundo sabe que aquele homem, aquela mulher, um amigo, às vezes, mente muito, a gente não pode confiar no que ele fala, não pode acreditar. Só que a palavra de Deus é muito dura sobre isso. O Evangelho de João, Jesus disse assim que o diabo, ele é homicida desde o princípio, homicida é um matador de homens, não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quer dizer, Deus criou todas as coisas, mas quem é o pai da mentira é o diabo, Ele criou a mentira. Então, dentro dessa perspectiva, aquele que mente, ele é servo do diabo, ele está trabalhando para Satanás, ele está agindo como o diabo quer. É um negócio que nós, como homens, mulheres, cristãos, precisamos levar muito mais a sério esse assunto. O compromisso com a verdade. Jesus disse assim, olha, você não tem que jurar por nada. Seja o seu sim, sim e o não, não. Quando alguém jura, é porque ninguém confia na palavra da pessoa. Então ela jura por alguma coisa maior do que ela, ou super importante para ela. Eu juro pela minha mãe, juro por Deus, Está querendo dar uma garantia de que aquele sim é de fato um sim. Jesus disse, não tem que jurar. Se o seu sim for sempre sim, o seu não é não, é uma outra história. As pessoas vão saber que da sua boca sai a verdade. Eu queria comentar ainda sobre duas situações em que ocorreram
uma verdade que nem sempre é a verdade de Deus, né? A primeira com Cã, é um dos filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos, né? E logo após o dilúvio, Noé começou a plantar de novo. Ele era agricultor, fez na sua primeira colheita de vinha, né? da uva, ele fez um vinho. E não estava lá desacostumado, foi lá, tomou o vinho, ficou bebum, né? De repente, um dos seus filhos, né, Cã, ele foi lá e viu o pai peladão, bêbado, dentro do quarto, né, dentro da tenda, e ele foi lá, viu e tal, e foi contar para os filhos. Ele deve ter tido alguma conotação meio jocosa, meio irônica, né, ou de risos, que os irmãos foram com outra postura totalmente diferente. Eles não olharam a nudez do pai, diz o texto, levaram um manto e cobriram o pai. Nesse ato dos 2 irmãos de cobrirem o pai, né, e saírem, no dia seguinte, quando o pai acorda, né, volta a si, ele acaba descobrindo que um dos filhos viu sua nudez, foi lá, contou para os outros, e isso desagradou muito, né? E ele lança uma maldição sobre esse filho. Então, veja as consequências de uma verdade. Cã contou a verdade. Só que a verdade de Cã desonrou o pai, envergonhou o pai. A verdade de Cã trouxe maldição sobre a vida dele. Ele recebeu essa maldição de que vai ser escravo dos irmãos, né? Da descendência dos irmãos. A gente sabe que, pela enciclopédia britânica, que a descendência de Cã, inclusive, foi gerar praticamente todos os povos africanos, dentre outros povos, que vieram a ser realmente escravizados, né, durante séculos e séculos. E veja, por causa de uma verdade, ele não falou uma mentira. Nem sempre o nosso compromisso com a verdade, ele é um compromisso com Deus. Às vezes nós falamos verdades que ferem, falamos verdades que machucam, falamos verdades que agridem outras pessoas, falamos verdades que não têm o menor sentido, né? Uma vez um conhecido me contou uma história que ele estava no banheiro, tinha ido lá fazer o seu número 2, e a sua secretária, cristã, ele gostava muito dela e tudo, ela atende no telefone, e em vez de ela dizer, olha, ele não pode atender no momento, ela, no seu compromisso com a verdade, falou, não, meu diretor não pode atender, ele está fazendo o número 2 no banheiro. Para que falar esse tipo de detalhes? Tem coisas que são totalmente desnecessárias. Há verdades que são fofocas, há verdades que criam confusão, criam contendas. Há verdades que devem ficar mantidas em silêncio. Há verdades que não pertencem a Deus. A verdade, veja, o diabo quando vai acusar, o diabo é acusador dos santos. Quando ele vai acusar alguém para Deus, ele não fala mentira. Ele sabe que Deus sabe todas as coisas. Ele fala a verdade, fulano fez isso, fez aquilo, né? E quando nós falamos verdade que julgam, que condenam, que acusam, que envergonham, que criam contendas, essas são verdades do diabo, são verdades que não pertencem a Deus e ao nosso compromisso com a verdade, né? Muito cuidado com essa fala, com essa agressividade exposta por verdade e por uma suposta personalidade autêntica. Eu sou crítico, eu sou autêntico, eu sou isso, eu sou cristalino e falo mesmo, né? Isso muitas vezes é um laço com Satanás e não uma coisa de Deus. Por outro lado, tem uma mentira na Bíblia que foi aprovada, a mentira de Raabe. Quando o povo estava entrando em Jericó, Raabe era uma prostituta que se impactou com as notícias sobre o Deus dos judeus, o Deus invisível, começou a crer nele e quando os espias que foram parar lá na hospedaria dela, em algum momento ela teve que esconder os espias, mentiu para os seus perseguidores, que eram do exército de Jericó, e essa mentira salvou a vida dos espias, salvou a vida dela e de sua família e abriu um novo futuro para ela, né? Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, toda a verdade, com a motivação boa, né? E com os resultados adequados, é uma verdade de Deus e deve ser difundida, devemos estar comprometidos com ela. Vigia, segue a verdade, Deus vai te abençoar em todas as coisas. Tenha um dia maravilhoso. Se o Café com Maná tem sido bom para a sua vida, dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook
e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.